Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer um resumo de fundamentos do átomo, certo? Conteúdo do nono ano fundamental. Farei uma breve revisão do que foi ministrado presencialmente, beleza? Vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, a evolução dos modelos atômicos, ela inicia com os filósofos gregos aí em 470 a.C., certo? Um dos primeiros a trabalhar com a ideia de átomo foi Leucipo e Demócrito, certo? A matéria não podia ser dividida infinitamente. A matéria, por mais que você reduzisse em partículas, em pedaços cada vez menores, chegaria um momento que você não conseguiria mais dividir. Então, esses dois filósofos, eles se questionaram: quando eu chego a essa não divisão, o que é que eu acabei transformando? O que é essa não divisão? Então eles acabaram chamando isso aí de átomo, que do grego significa não divisível, não divido mais. E aí ele acabou quantificando a menor parte, da matéria, a menor partícula da matéria como átomo, certo? Beleza. Ainda em Leucipo e Demócrito, o que vale lembrar e ressalvar é que esses dois filósofos eles usaram apenas pensamento filosófico, não tinha um rigor científico ainda imposto no modelo de evolução do átomo ainda nesse momento, certo? Já Aristóteles, ele rejeita o modelo de Demócrito, pois ele acreditava que toda a matéria era contínua e era formada pelos quatro elementos: terra, água, fogo e ar, certo? Também ainda um pensamento filosófico aí. O modelo de Demócrito, ele permaneceu à sombra durante 20 séculos, certo? E o modelo de Aristóteles ele ficou como verdade absoluta durante um bom tempo. Então aí, pessoal, já em 1808, dos 2.200 anos, aproximadamente depois das ideias aí dos filósofos, John Dalton ele se deparou na época, com a Revolução Francesa, a época que estavam aí tentando entender o comportamento físico dos gases. Então, John Dalton, ele aí agora trabalhou o modelo atômico com uma nova perspectiva, a da experimentação, certo? E o modelo atômico de John Dalton propôs e esclareceu muito bem o comportamento físico dos gases, quando ele atribuiu que o átomo era semelhante a esferas maciças, rígidas, indestrutíveis e indivisíveis, e que o modelo atômico dele tinha ainda a ideia de proporcionalidade. A combinação de um átomo com outro daria várias proporções, referente aos átomos que originaram, certo? Então, na ideia de Dalton ainda, os átomos não eram criados nem destruídos, mas apenas eles trocavam de parceiros, eles trocavam sua combinação de um átomo com o outro. Beleza? O problema do modelo atômico de Dalton aí é que ele não explicou a eletricidade nem a radioatividade, mas na época dele ainda não tinha aflorado esses dois fenômenos para ser estudado e relacionado com o atomismo. Beleza? Vamos lá. Só para fechar, o modelo atômico de Dalton ficou também conhecido como modelo da bola de bilhar. Vamos para o próximo. Modelo atômico de Thomson, ou também conhecido como modelo atômico de Punnett e Passas. O modelo atômico de Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria a totalidade de carga positiva, a quantidade de elétrons, que seriam esses incrustamentos nessa imagem nossa aí, para que compensasse a carga positiva que era distribuída nessa minha esfera, certo? Então o modelo atômico de Thomson ele já fala na existência de uma partícula chamada elétron. Thomson trabalhou com tubos de raios catódicos, certo? A carga total desse átomo aí seria a somatória de cargas positivas com cargas negativas, o que acabava neutralizando uma partícula com a outra. Isso significa dizer que uma partícula positiva com os elétrons acabavam tendo carga zero, não tinha carga alguma, certo? O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford, que também foi seu aluno. Olha, antes de chegarmos até Ernest Rutherford, vamos explicar um pouco o que aconteceu naquele cenário. Primeira coisa, a radioatividade é a derrubada do modelo atômico de Thomson. Por quê?
Porque na época do modelo atômico de Thomson, ele não estava trabalhando com a radiação, mas a radiação estava florando na época para a comunidade científica. É tanto que os primeiros fenômenos aí que o raio apresentava, nem os cientistas sabiam o nome ao certo do que era. E aí chamaram de raios X, certo? Eles eram desconhecidos. E na matemática, quando se desconhece alguma coisa, você chama ela de X, certo? Então esse cara aí chamado Becquerel, ele começou a estudar esse fenômeno da relatividade. E ele pensava que a radiação, que era uma fosforescência que o material, né, ele emitia, dependia da luz solar. Até que um certo dia, desculpe, um dia nublado, ele guardou essa amostra de urânio dentro de um recipiente, né, dentro de um recipiente com um material grosso, preto, espesso, e mesmo assim ele verificou que aquele urânio, aquela pedra fluorescente, ela mesmo estando fechada com esse papel, ele conseguia ainda fotografar uma chapa impressa, certo? E aí ficou conhecido aí como a radioatividade. O casal Curie e a radioatividade, esses dois aí, né, Pierre Curie e Marie Curie, foram dois cientistas que trabalharam com a radiação, né, com o fenômeno radioativo. E eles também acabaram contribuindo para a ciência e para a química com a descoberta do polônio, né, que ele homenageou a cidade natal, né, e o rádio, que veio, né, o elemento químico rádio, que veio do termo radioatividade, né, ambos de grande importância para o avanço no estudo, né, da radioatividade. Beleza? Então, olha, Ernest Rutherford, convencido por seu orientador John Thomson, começou a pesquisa com materiais radioativos. O que Ernest Rutherford acabou descobrindo? O modelo atômico de Ernest Rutherford. Ele acabou descobrindo que, ao passar um feixe de partículas alfa, que as partículas que eram emitidas do material radioativo, do meu urânio, por exemplo, ou polônio, eles emitem essas partículas, né, chamando de radiação alfa. Essas partículas, elas têm cargas positivas e elas atravessavam as coisas. Ao atravessar a folha fina de ouro, ele percebeu que boa parte dessa radiação atravessava, apenas uma em 1 milhão acabava sendo refletida, né? Mudava a sua trajetória. Então ele pôde concluir o seguinte, que a maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Logo, o átomo tem que ter mais espaço vazio do que preenchido, certo? Apenas uma, ela tinha sua trajetória mudada. Isso significava para ele que o átomo apresentava um núcleo que tinha uma massa concentrada, e era essa massa justamente que fazia com que o feixe alfa, as partículas alfa, sofresse o desvio. Então ele pôde explicar esse fato, certo? Então ele propôs que o modelo atômico dele era semelhante a um modelo, né, um sistema solar, em que os elétrons circulavam ao redor do núcleo, certo? E esse núcleo ele é onde detinha toda a carga positiva, a qual ele chamou de próton, certo? E os elétrons estariam girando ao redor desse núcleo, em uma região chamada eletrosfera. Assim surge o átomo nuclear, né? O primeiro átomo nuclear. Só que teve um problema também aí, certo? O problema aí do modelo atômico de Rutherford é que para a física clássica isso era bem óbvio. Se eu tenho uma partícula de carga positiva, né, que é o meu núcleo, e eu tenho um elétron girando ao redor desse núcleo, e esse elétron está perdendo energia, é de esperar que haja uma colisão. Olha o meu cursor aqui, ó. Os elétrons, ao emitir luz, eles perdem energia, e ele faria uma trajetória crucial em direção ao núcleo, e aí, né, haveria uma colisão, porque forças atrativas também estão atuando entre elas, e atuam. O elétron tem carga negativa e o próton carga positiva. Os opostos se atraem, cargas iguais se repulsam ou repelem. Então, o modelo atômico de Rutherford tinha um problema, né? Não conseguia explicar por que os elétrons existiam, né? E por que ele não perdia essa energia e não colidia com o núcleo, certo? Então aí, esse jovem chamado Bohr, que foi aluno também de Rutherford, ele realizou uma série de experiências e criou um postulado, que significa uma série de afirmativas. O que é o postulado de Bohr?
O postulado de Bohr fala que o átomo ele possui um núcleo, né? Possui uma eletrosfera, região onde encontram-se os elétrons, e esses elétrons eles apresentam camadas, né, que eu chamo de níveis de energia. Essas camadas, né, ou níveis de energia, os elétrons eles circulam e não podem sair dessas camadas aleatoriamente, sem que nada esteja agindo sobre ele, sem que uma fonte externa age sobre ele. Então, cada elétron, né, ele ocupa uma determinada camada e cada camada também permite uma quantidade de elétrons, certo? Então, se um elétron salta de uma camada de maior energia, ele fica instável e tende a voltar para a camada de origem, certo? Nessa volta, ele deve devolver a mesma quantidade de energia que foi dada a ele na forma, né, de luz ou calor. Beleza? Bom, se o núcleo é formado por partículas alfa, é isso? Os prótons, por que eles não se repelem? Houve esse problema também. Se no núcleo eu tenho partículas positivas, então se eu tenho um concentrado de partículas positivas, novamente a ideia de repulsão. Partículas de cargas positivas, de cargas iguais, né? Melhor dizendo, tende a haver a repulsão. Então, qual era agora a necessidade para poder explicar o modelo atômico? Bom, esse cara aí chamado James Krendike, ele falou o seguinte: para que exista partículas positivas dentro do núcleo do átomo, deve-se existir uma partícula que não tem carga alguma, chamada de nêutrons, né? Os nêutrons eles não têm carga alguma, e é justamente os nêutrons que fazem com que os prótons não percebam a presença de outro próton. Então, eu consigo agora, dentro do núcleo, concentrar uma quantidade maior de partículas positivas sem que haja repulsão devido à existência dessa nova partícula chamada nêutron. Beleza? O átomo passa agora a ter estabilidade. Vamos mais adiante nessa nossa jornada até o modelo atômico atual. Olha, o modelo atômico de Sommerfeld, né, ele descobriu que os níveis energéticos são compostos de subníveis de energia, que os elétrons percorrem as orbitais elípticas. Em outras palavras, vamos resumir agora. Explicar o núcleo do átomo já estava agora satisfatoriamente perfeito. Só que agora eu tenho que explicar outra coisa. Como é que eu vou colocar os elétrons na eletrosfera e começar a colocar elétrons sem que haja repulsão novamente dos elétrons? Eis outra problemática. Então, o modelo atômico de Sommerfeld, ele vem para explicar isso. Dentro de cada orbital que compõe a minha eletrosfera, eu vou ter subníveis de energia, né? E esses subníveis de energia, ele apresenta forma, né? Que são elípticas e esféricas. Aí agora eu consigo promover o maior número de elétrons dentro dessa região, porque eles têm formas diferentes, então os elétrons vão se comportar, né, melhor.